de volta com Bancada TVI. E para você que está aproveitando, curtindo a nossa programação, continue ligado, pode responder, mandar mensagens, mandar perguntas, sugestões de matérias por esse e-mail que aparece aí na sua tela, que nós com certeza vamos tentar buscar orientações e mais explicações para vocês. Voltando então com o assunto de volta às aulas, o assunto educacional do Bancada TVI de hoje, eu queria ver, professor Paulo Roberto, na parte rural, né, nós temos vários cursos de qualificação. Como que o senhor vê essa parte de necessidade realmente de um investimento por parte de uma qualificação nesse setor, né? Já que os nossos estudantes também optam por isso e temos telespectadores querendo saber sobre isso. Na nossa, vamos chamar de agronegócio, uma palavra mais ampla para sermos mais objetivos, cabe direitinho que o professor Reitor falou sobre as transformações. É uma área que hoje, inclusive, virou uma área de negócios importante, principalmente em grãos, e onde a tecnologia, tá, tem sofrido muitas transformações. Os recursos tecnológicos, principalmente implementos agrícolas, são, assim, uma coisa inacreditável. Só quem anda pelos campos. Eu estou chegando do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, como já falei. Lá eu tive a oportunidade de dirigir uma faculdade onde eu implantei um curso de tecnólogo em agronegócios. Tá? Visitei os campos lá, fui aprender primeiro antes de implantar. E é uma coisa assim indescritível. Hoje, inclusive, participei o ano passado de um congresso internacional de agronegócios em Porto Alegre e o que nós observamos, principalmente, tem um detalhe, é a transformação de um negócio eminentemente familiar para a profissionalização. Eu tive um aluno aqui, de administração em Itaperuna, que ele veio lá, vamos chamar assim, da roça. Hoje ele é um secretário aqui na região. Estudou, se qualificou, fez algumas pós e mudou completamente o negócio rural da família. Então, o que eu vejo, aqui na região inclusive, nós temos demandas para o agronegócio. Professor Heitor, o senhor considera que existe esse investimento nessa área rural, nessa qualificação? As pessoas também estão buscando e dessa forma é necessário? Sim, só que o leque de formações, de cursos de graduação que contemplam a área rural na região é bem pequeno. Sim. Muito pequeno. Praticamente nulo na área dos tecnólogos, praticamente não existe. Isso. Você tem veterinária, tem biologia, nem zootecnia não temos aqui na região, e na verdade precisaríamos ter. Pois bem, então praticamente só a veterinária, a agronomia ou engenharia agrária, etc., não temos. Por quê? Porque não há essa vocação na região. Nós, em termos de agropecuária... São embriões, né? Embriões pontuais. É muito fraca. E as pessoas levam os seus negócios, suas fazendas, praticando um modelo de 50 anos atrás. Isso é absolutamente inviável, isso não funciona. Eu estive no meio do ano passado em Goiânia, fui buscar um avião, sou piloto, né? Fui buscar um avião e fiquei apavorado com o nível de desenvolvimento que existe. É incrível, né? É incrível. Tem uma integração, começou citando os equipamentos. As máquinas que se utilizam hoje dentro do agronegócio são espantosas. Você vai de colheitadeiras até o avião. Até o avião agrícola que é usado. Claro, até na plantação se usa. É claro que nós não temos topografia aqui favorável também a esse avanço todo. O Brasil é assim, é fabuloso. A topografia aqui é horrorosa para a agricultura, né? Favorável para a pecuária em alguns aspectos, mas a agricultura praticamente desapareceu. O que existe na região aí, que podemos... Laranja, por exemplo. Laranja sumiu, desapareceu. Ficou o café, né? Ficou o café. Mas já foi muito mais importante na região do que ele é hoje. Se bem que o café também não está aqui propriamente no Noroeste. Está lá no final do Noroeste, entrando no Espírito Santo, por aí afora. Pois bem, talvez por causa disso, não se tenha tanto interesse
em gente fazer formação na área de engenharia agrônomo, a engenharia agrária, a própria veterinária. A maior parte dos alunos que estudam aqui são de outras cidades que vêm, estudam, voltam, né? Os cursos de zootecnia. Esse também é um problema, que a instituição quer cooperar com o desenvolvimento, mas se ela implanta um curso que não é viável comercialmente falando, que tem essa necessidade de se pagar, tem que ser economicamente viável. Então ela leva na cabeça. Então ela não implanta todo esse descompasso. Onde está uma política de incentivo? Não tem. Não é? O governo mete a mão no bolso para subsidiar alguma coisa visando ao potencial econômico agropecuário, etc. da região? Não, ninguém deixa para lá. Por quê? Nós vivemos um país de busca pelo urbano, pelos grandes centros. Mas isso vai ter que mudar. Porque a economia do mundo está ditando normas, está exigindo. Ou nós nos ajustamos à globalização com todos os seus caprichos, ou vamos falecer. Vamos falir. Estamos na rota, né? Essa parte rural ainda precisa ser mais incentivada, professor? E como precisa. Olha, como precisa. Porque quando eu falei da experiência no Rio Grande do Sul, e citei o exemplo de um aluno aqui, isso são elementos isolados, pontuais aqui. Aqui. Agora, o que nós percebemos é que não há nenhum estímulo a estas famílias rurais, pelo que eu pude observar e acompanhar, argumentando sempre isso. Para quê? Para quê? Por que eu vou mudar? Sempre fiz assim. Dá para o sustento da minha família, ó. Meu filho está formado, mandei para São Paulo, e aí? Desse jeito que eu me mantinha, para que eu vou agora? Percebeu? Então, é complicado. Há alguns anos atrás, quando se produzia arroz na região, e se produzia bastante arroz aqui. Muito. Um gerente da Caixa do Banco do Brasil, aliás, em uma cidade próxima, por acaso ligado à minha família, ele procurou na Embrapa, etc., um tipo de arroz que a produtividade seria 3 vezes maior. Trouxeram os técnicos, fizeram a reunião com todos os plantadores de arroz da região, etc. No final, nós estamos acostumados com esse mangote que a gente usa aqui mesmo, não vai experimentar não. Era para produzir 3 vezes mais, simplesmente a gente já está acostumado com isso aqui. As pessoas se acostumam com a pobreza, com a miséria, com a falta de perspectiva, se acomodam aí e acham que estão fazendo um grande negócio. Hoje aqui em Itaperuna, tirando eras anteriores do café, do arroz, como foi citado aqui, da própria laranja, o que acontece? O bairro frigorífico nós é o charque. Hoje, se você for ver qual é o nosso negócio mais forte industrialmente, que está exportando para o Nordeste. Carne seca. Está aqui no bairro, exatamente. Nordeste vai de Itaperuna. É o charque, chamado charque carne seca, que vai daqui para lá. E qual é o apoio que essas indústrias têm? Nenhum apoio. Até as ruas ali para passar um caminhãozinho são as piores. Então não tem vontade, não existe a vontade. Professor Paulo, então ainda é necessário esse investimento, né? Esse incentivo. Sem sombra de dúvida. Para realmente. Sem sombra de dúvida. Depois as pessoas poderem se conscientizar que realmente uma pós, a graduação é importante para essa área rural, para esse setor. Repare, nos 13 cursos de pós que nós lançamos agora pela Simpro, não tem nenhum, falei em área de saúde, até nenhum específico de agronegócios. Nas ementas, nas disciplinas, nós vamos dar um toque, sem sombra de dúvida, tá? Mas não existe nenhum. Por quê? Porque ainda não tem. Como é que eu vou dar uma continuidade a uma coisa que eu não tenho? Eu não tenho. É lamentável. E eu insisto, como ele falou, lá na região centro-oeste, lá na região sul, o que nós estamos conversando aqui que não tem, lá está muito avançado. Com certeza. Vamos falar agora um pouquinho a respeito de desistência, né? Algumas pessoas começam um curso, começam uma qualificação e no meio abandonam. É realmente necessário ter um preparo? Você está consciente disso que você quer fazer? A realidade hoje ainda é essa? Algumas pessoas começam um curso e no meio do curso, por algum motivo, ou por um interesse... Posso falar primeiro? Rapidinho. Pode falar, professor. Rapidamente, os estudos que nós temos, as pesquisas que nós temos, ainda continua, tá?
Isso não é só aqui na região, não. Nós vamos falar a nível educação, a nível Brasil. E estou falando especificamente, não estou nem falando no ensino médio, estou falando no ensino superior. N motivos. Referente à mulher, resolve casar, arrumou um namorado, viajou, não sei o quê. Só para dar um exemplo. Referente ao homem, foi transferido de uma cidade para outra. Então, às vezes, o que eu quero chegar é o seguinte, fatores que independem da vontade do ser humano, o levam a tomar uma decisão de parar os estudos. Hoje nós temos muito também, devido a novos hábitos na sociedade nossa, onde a família, aí é um outro estudo, é a família, a mudança nos modelos de constituição de família, de gestão de família. Tem uma garotada solta por aí, por esses Brasis. É muito fácil para eles se envolverem com determinadas atividades e pararem os estudos. Estamos observando muito isso. Agora, aquelas pessoas que realmente se constituíram se evoluíram através da constituição de famílias, que realmente sabem o que querem, que tem uma personalidade forte e marcante, essa faz de tudo para não parar de estudar. Isso sem falar os clássicos problemas de saúde de família, etc, etc, etc. Tá? Isso é o que a gente observa de uma forma mais representativa. Professor Heitor, o senhor considera que realmente também, então, essas desistências? Eu tenho um exemplo de um colega que no 7º período de jornalismo, ele decidiu trancar a faculdade. Sim. Não era mais o que ele queria, se interessou por outras coisas. Esses fatos todos são perfeitos, isso aí é clássico. Essa questão de desencontro com o sonho também, né? Não tem, puxa, não é o que eu quero, etc. Mas tem uma situação muito grave, que passando por aí, que nós não percebemos muito. Considerando o ensino fundamental e médio, em geral, ruim, até para péssimo, sim, de onde vem esse alunado, há uma questão de projeção. Eles estão acostumados com o ensino daquela maneira, estudando precariamente, quase nada, aí receitinha passando, de bolo, etc. Ele, quando vai para o ensino superior, ele pensa que é a mesma coisa, e não é, muda totalmente. Radicalmente. Radical, então tem um choque. É um choque de cultura, é um choque de informação, e ele não consegue, são poucos os que conseguem se superar e entrar nesse novo clima, nesse novo limite, onde tudo depende dele. Não é mais aquela coisinha prontinha, não é aquele livro didático formatado que foi aprovado pelo MEC, que vem chuchu com X, tá? Vem chuchu com X no gabarito, tá? Ele é diferente, então ele acha que tudo igual. Eu tenho o costume de ir ao primeiro período dos cursos, né? E dou uma palavra contra a minha história de vida, que eu nasci em casa de pau a pique, teto de sapê, fui de pobre. Eu acordava gritando logo para começar o dia, engrenado, tão pobre que eu era. Então eu sei o que é isso. Pois bem, então eu conto minha história de vida, dou uma palavra de encorajamento, etc. E às vezes os alunos ficam olhando para minha cara rindo. Esse cara idiota que está falando aí, jogando conversa fora. A pessoa, eu me agaranto, né? É aquele negócio aí, né? Eu me agaranto, né? Estou pagando, vou passar. 3 meses depois está longe. Já foi, já sumiu. Porque a projeção, o que eu fazia é assim, aqui também é a mesma coisa. Então, depois vão ver. Então, esse choque é algo muito sério. Nós temos percebido que isso tira boa parte também dos nossos alunos, além de todos esses que foram colocados, que são compulsórios. E também tem o seguinte, mesmo o professor indo na sala, e ele vai confirmar também, daqui a pouco aparece um aluno lá na direção, reclamando do professor que não está ensinando, porque ele quer tudo mastigadinho, que o professor está correndo, que o professor está aí. Então, realmente é um choque didático-pedagógico muito violento. Por mais que as instituições preparem para receber estes alunos e para provocar uma nova forma de visão deles com relação ao ensino. O senhor acredita que esses alunos estão preparados? Aquela antigamente era aula cuspe-giz, né? Que a gente considera... Sim, cuspe-giz. Cuspe-giz. Eles estão preparados também para estarem assimilando essas De jeito nenhum.
De jeito nenhum, porque o ensino é fraco. O ensino é fraco, ele às vezes está acostumado, passou direto. Às vezes ele ingressou numa faculdade, como ele diz, o famoso corte, né? A média de corte, entrou numa faculdade, aquilo que nós falamos já aqui. Nós recebemos nas instituições privadas, o aluno é. E eu tenho um poder de comparação, porque graças a Deus, eu sou de uma universidade federal, denominada Universidade Federal do Rio de Janeiro, antiga Universidade do Brasil, que eu me orgulho, onde eu me formei e comecei a docência, e tenho as instituições privadas, como professor e como dirigente. Então eu tenho, na minha concepção, na minha mente, na minha vivência, na minha experiência, eu tenho a comparação entre as duas, entre uma federal e uma privada. Na federal é o que o professor Heitor falou, eu recebo na federal a nata da sociedade, a nata, tudo A. O nosso desafio lá é manter o aluno A. Na instituição privada a gente recebe o E. E o desafio é passá-lo para D, para B, para C, para D. Nós ainda vamos continuar a bancada TVI com esse assunto de volta às aulas. Daqui a pouquinho a educadora Márcia Rios para esclarecer mais algumas dúvidas, dar algumas orientações para vocês. E vamos à parte agora de agradecimentos. Gostaria que o senhor, professor Paulo, contasse um pouquinho aí brevemente do trabalho do senhor, o que o senhor exerce e os agradecimentos do senhor. Bom, o trabalho tem que ser, vamos dizer assim, com alta diversidade, alta adrenalina, entendeu? Porque eu continuo homem afeito aos desafios. Estou retornando a Itaperuna, depois de 7 anos de ausência, 6 anos de ausência, quer dizer, não distanciamento, mas ausência em atividades específicas, né? Uma coisa é você vir como consultor, etc. e tal. Retornando a Itaperuna para um novo desafio, implantar a nível nacional, ou vamos dizer assim, novos pensamentos, novas ideias, novas metodologias, novas pedagogias, né, no ensino, através da Simpro. E a Unig me convidou para ser o consultor de expansão. Continuo como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de administração, que eu sou administrador, né? E lá há 2 anos foi criado o Observatório da Educação Corporativa, onde eu sou um membro, e isso me dá as oportunidades das pesquisas que o senhor falou, né, de um aprendizado, de um contato não só a nível Brasil, mas também a nível internacional, e a gente quer sempre aprender. O professor Heitor também falou que quanto mais a gente, eu vou só mudar um pouquinho as palavras do professor Heitor, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente cria, a gente vai chegando cada vez mais à conclusão que menos sabe. Então é um eterno aprendizado, a minha formação é esta, tá? E estamos para trabalhar com a educação. Só que com a evolução, nós trabalhamos com a educação a nível de instituições de ensino superior e trabalhamos também com a educação chamada corporativa, dentro das organizações, vamos chamá-las não acadêmicas. Seria empresa, por exemplo, exemplo prático, Programa de Desenvolvimento de Gestores, né? O professor Heitor sabe o que é isso. Então, estas têm sido as nossas atividades. E continuo, graças a Deus, rodando esses Brasis todos, né? Não paro. Obrigada pela sua participação, professor Paulo Roberto. E o senhor agora, professor Heitor, fala um pouquinho do trabalho do senhor. Eu sou o diretor-geral da Faculdade Redentor, sou fundador da faculdade, né? Sou presidente da família, no caso. Nós temos 2 instituições funcionando, Itaperuna e Campos. Estamos abrindo agora uma outra em Paraíba do Sul. Temos um Departamento Nacional de Pós-Graduação, temos curso de pós-graduação do Brasil inteiro, não pós-graduação à distância, a pós-graduação distante, ministrada presencialmente distante. Sou professor, sou pastor, sou psicanalista, sou doutor em teoria psicanalítica e 42 anos de magistério. Tá? Eu tenho um tempinho de vida já meio acentuado, mas como eu estou destinado a viver eternamente, não estou preocupado com o amanhã. E o meu objetivo é educação. Eu acredito em mudanças via educação, via ensino.
e me preparo a cada dia, sou incansável na leitura, no estudo, na expectativa de que o amanhã se torne melhor. Para mim já está bom, não tenho muitas necessidades não, mas para essa gama de gente, de famílias que tem esperança nos seus filhos, nos seus netos, nos seus padrinhos, eu quero estar apadrinhado. Eu estou aqui me colocando na intenção de fazer o melhor por essa gente toda. E eu estou naquele lugar que eu nem escolhi para ser educador, mas Deus me colocou, estou muito grato a Deus por esse privilégio que Ele me dá. E vamos a um rápido intervalo, continue ligado, obrigada pela sua audiência e fique atento que no próximo bloco a nossa convidada é a educadora Márcia Rios.